Que noite maravilhosa na presença de Deus. Quero desde já agradecer a todos os irmãos que cooperam com a gente hoje, todos os irmãos que aqui estão, você que veio louvar ao Senhor Jesus com a gente. Irmão Robinson, um prazer conhecê-lo pessoalmente, viu? Acompanhei bastante pela TV e hoje poder conhecê-lo é um prazer, uma honra. Toda a glória a Jesus. E quinta-feira, o pastor Ronaldo Bezerra esteve aqui e quando nós estivemos conversando, ele falou, manda um abraço para o Robinson. Ele falou, ele esteve aqui em dezembro, no final do ano, ele falou, teve um evento aqui no último ano e ele esteve aqui. Então, pediu para mandar um abraço para o irmão. O pastor Ronaldo Bezerra, ele mandou um abraço. E graças a Deus, irmãos, por essa noite estarmos presentes. Eu quero fazer menção do texto que nós utilizaremos como base para a ministração de hoje, que está no livro de Provérbios, capítulo de número 4. Provérbios, capítulo de número 4, e o versículo 18, que é o tema. Provérbios, capítulo 4, e o versículo 18, que está escrito: mas a vereda dos justos é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais, até ser dia claro. Vamos ler nessa tradução. Você pode colocar NA, por gentileza, que é que eu vou ministrar aqui. Provérbios, capítulo 4 e o versículo 18. Vamos ler todos nós em uma só voz, nessa que está sendo projetada? No 3, 2, 3. Mas a vereda dos justos é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. Louvado seja Deus. Tome seu assento, meu irmão. Pode se assentar. Graças a Deus. Feche seus olhos. Senhor Jesus, fala conosco nesta noite através da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, me direciona nesta noite para transmitir à Tua igreja aquilo que o Senhor quer falar. Pai, venha nos consolar, venha nos edificar, Senhor. Venha nos exortar através da Tua palavra. Expande a nossa mente, Senhor, para entendermos aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Nos ajude, Senhor, a colocar em prática em nossas vidas. Espírito Santo de Deus, a palavra é Tua, eu sou Teu, totalmente dependente de Ti, Senhor. Pai, fala conosco. Espírito Santo, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. O tema deste aniversário de 27 anos é Avançando com Propósito. E o Espírito Santo colocou no coração da irmã Lourdes esse tema, e nós entendemos como algo muito pertinente para o momento que vivemos. Esse versículo, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Se fala de um caminho, o caminho do justo, o caminho que o justo trilha, ele é como a luz do amanhecer, quando amanhece, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Perceba que esse texto ele vai falar de um justo, mas não um justo que por si só é justo, mas que pela graça, pelo Espírito Santo de Deus, este é justificado. Perceba que o texto fala de uma progressão, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ninguém nasce pronto para o ministério, ninguém nasce pronto para exercer um chamado, ninguém nasce pronto para pastorear uma igreja, ninguém nasce pronto para sair fazendo missões, levando a palavra de Deus. Há um processo, há um desenvolvimento na vida do cristão, há um desenvolvimento na vida daquele que quer servir a Deus, e na sua vida não é diferente, há um desenvolvimento na sua vida. O texto de Provérbios, ele vai nos dizer que é algo gradativo, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Mas para chegarmos no dia perfeito, há um processo pelo qual nós precisamos passar, há um processo que nos leva até o dia perfeito. Para explanarmos esse texto, e para que você entenda bem, o texto ele fala de duas coisas aqui. Ele vai falar de vereda. O que é vereda? Caminho. E ele também vai falar de luz. A vereda do justo é como a luz da aurora.
Perceba que no Evangelho de João, capítulo 8 e o versículo 12, Jesus vai declarar, dizendo que eu sou a luz do mundo. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, está escrito, de novo, Jesus lhe falou dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Ainda no Evangelho de João, Jesus faz uma outra declaração, dizendo que ele é o caminho. Evangelho de João, capítulo 14 e o versículo 6, Jesus vai declarar dizendo que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando nós fazemos um link com o texto inicial que nós lemos, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, ou seja, o caminho do justo, ele vai brilhando mais e mais, é como a luz da aurora, e nós linkamos com esses dois textos do Evangelho de João, o próprio Jesus está dizendo, eu sou o caminho, e eu também sou a luz. Jesus ele não está dizendo simplesmente que ele é um dos caminhos, ele está dizendo que ele é o único caminho, porque ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus é o único caminho, e ele também é a luz, quando ele diz, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. Quando nós decidimos seguir a Jesus, então nós andamos na luz. Quem está em Cristo está na luz, e nós caminhamos na luz, quando nós escolhemos e decidimos levantar as nossas mãos, ou render o nosso coração, reconhecendo Jesus como Salvador, nós passamos a andar na luz. Mas esse processo de estarmos na luz, não é tão simples. Alguns, e eu louvo a Deus por isso, irmãos, e eu já ouvi muitos testemunhos desta forma, de alguns irmãos que chegaram e falaram, pastor, eu estava bebendo, estava fumando, e desde o dia que eu me levantei as mãos para o Senhor Jesus, o Senhor me libertou imediatamente daquele meu vício, e eu glorifico a Deus, porque Deus é poderoso para fazer, Deus é poderoso para libertar, e há muitas pessoas, mas essas mesmas pessoas, que algumas vezes são libertas desses vícios, ou de algumas outras coisas, e eu glorifico a Deus que o Jesus é um Jesus que liberta, passa alguns tempos, ele vem e fala, pastor, olha, não tenho problema com a bebida, não tenho problema mais com a prostituição, com as drogas, mas eu estou com outro problema, me falta o desejo de orar, me falta o desejo de ler a Bíblia, me falta o desejo de buscar ao Senhor, porque é um processo. Então nós assentamos muitas vezes, algumas vezes aqui nesse gabinete, nós nos assentamos, e eu converso e digo, não meu irmão, calma, uma das coisas que eu tenho escutado com frequência, algumas pessoas vêm me procuram e falam, pastor, eu preciso descobrir qual é o meu chamado, o que eu preciso fazer, o que eu tenho que fazer, porque eu estou em dúvida qual é o meu chamado, e eu deixo muito claro, eu falo, o que você tem feito na escola? Você tem falado de Jesus? Sim. Você tem andado, se guardado no seu relacionamento, sido fiel à sua esposa, sendo fiel ao seu namoro, buscando casar, vivendo em santidade? Sim, esse é o seu chamado. O chamado do cristão é duas coisas, viver em santidade, proclamando o evangelho por onde ele anda. O texto, quando Jesus vai falar, ide por todo mundo, pregai o evangelho, não é só um texto, às vezes a gente imagina que eu vou chegar em tal lugar, e quando eu chegar lá, eu vou pregar o evangelho, mas não, o sentido é de indo por todo mundo e pregar o evangelho. Você não precisa chegar na sua escola para pregar o evangelho, durante o caminho, quando você está andando até a sua escola, você vai chegando até lá, e você vai indo, pegou o ônibus e fala para o cobrador, Jesus te ama, chegou e sentou alguém do seu lado, e às vezes alguém puxou o assunto, você começa a falar para ele, olha, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por ele, indo por todo mundo e pregando o evangelho. Muitas vezes nós achamos que chamado está ligado a uma oportunidade, ou algum talento de subir, pegar o microfone e ministrar a palavra de Deus, mas o chamado ele vai muito além do que uma oportunidade, numa vez por semana, no domingo. O chamado que Deus tem com você é todos os dias, é amanhã, quando você se levantar, o chamado de Deus está lá, quando você escolhe abrir as suas escrituras em vez de outra coisa, quando você escolhe orar a Deus em vez de fazer outra coisa, isso é cumprir o chamado de Deus, ter uma vida buscando ao Senhor, renunciando às coisas que não agradam a Deus, isso é viver um chamado de Deus. E nesse percorrer, nesse processo de viver um chamado de Deus, algumas vezes nós passamos por algumas tribulações, por algumas dificuldades, porque o adversário ele é mestre em tentar confundir a mente humana. O adversário ele é mestre em tentar confundir a mente humana, e muitas vezes o diabo ele vai usar situações para tentar te fazer parar, para tentar fazer desistir da caminhada. Quantas vezes, irmãos, passando por situações, já cheguei a pensar, eu mesmo, falar, acho que não dá mais, acho que para mim não tem como mais acontecer, e talvez isso não seja uma particularidade minha, talvez você, em algum determinado momento de sua vida, também pensou, acho que eu vou desistir,
Acho que a carreira cristã não é para mim. Acho que permanecer na obra não é para mim. Acho que continuar servindo não é para mim. Acho que eu vou entregar o cargo. Acho que eu vou entregar aquela responsabilidade. Acho que não vou fazer mais algumas coisas. E o adversário, ele é mestre em lançar na nossa mente, dizendo que acabou, dizendo que você não pode mais, dizendo que, para você não tem mais jeito. Mas nesta noite, eu quero que você tenha uma plena convicção. Não chegou o fim. Nós estamos em uma caminhada. Nós estamos em um processo. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até se tornar dia perfeito. Ei, não parametrize por baixo, dizendo por algum episódio que aconteceu na sua vida. Não pense que acabou a história, não pense que vai ficar por aí. Não, Deus está te aperfeiçoando, Deus está te lapidando, Deus está trabalhando na sua vida. Ei, muitas vezes a palavra de Deus vem e nos confronta a sermos pessoas melhores. A palavra de Deus vem e nos confronta a mudarmos de atitude. Muito bem, se a palavra de Deus está te confrontando, é porque você está num processo, é porque você está ouvindo a palavra de Deus, irmãos. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, e ela nos confronta, isso aumenta a nossa fé, quando nós decidimos viver e obedecer o que as Escrituras nos diz. Mas o adversário, irmãos, ele é especialista em tentar enganar. O adversário, ele é especialista em tentar mostrar um caminho melhor. Quantos irmãos outrora estavam servindo a Jesus no Evangelho e cederam às tentações do mundo, cederam às tentações do adversário, cederam às propostas malignas e deixaram de servir a Jesus, achando que talvez o caminho que escolheu é um caminho correto, é um bom caminho. Mas Jesus, ele é o único caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Jesus é a única luz, é nele que nós devemos andar para não estarmos em trevas. E é tão interessante essa questão de o adversário ser enganador, que quem de nós aqui, quantos de nós, porque não todos de nós aqui, já ouvimos e talvez em algum momento tivemos isso até como verdade, que o nome do diabo é Lúcifer. Talvez você já teve em algum momento isso como verdade, o nome do diabo é Lúcifer, mas sabe que isso é uma grande falácia e uma grande invenção até, por que não dizer? De onde vem esse termo Lúcifer? De onde vem esse termo Lúcifer? Nós não temos nada com o diabo, mas eu quero que você saiba o quanto ele é enganador. O nosso negócio é falar de Jesus, não falar do diabo, mas é importante que você, como igreja, entenda as artimanhas do inimigo, para que você possa se revestir de toda a armadura espiritual. Irmãos, e com o escudo da fé, você possa se guardar com o capacete da salvação, você possa se livrar das ciladas, dos dardos inflamados do maligno. Essa história, irmãos, ela vai se basear no livro de Isaías, capítulo 14, e o versículo 12 em diante. Projeta para a gente, por gentileza, Isaías capítulo 14 e o versículo 12. Esse texto, ele é como se fosse uma sátira. Esse texto é um texto onde está se referindo ao rei da Babilônia. Entretanto, nós entendemos que esse texto também, ele está revelando o que Jesus vai dizer lá em Lucas, que ele viu o diabo caindo como um raio do céu. Então, quando nós lemos esse texto, que está escrito em Isaías capítulo 14, versículo 12, veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, veja como você foi lançado por terra, que você que debilitava as nações. Então esse texto, o versículo 12 ainda, que diz que, ó estrela da manhã, esse texto, onde diz estrela da manhã, é traduzido do latim como Lúcifer. A palavra Lúcifer significa estrela da manhã, ou portador de luz. E o adversário, ele gosta muito desse nome, porque o adversário é um enganador. O adversário, ele gosta de se parecer com aquele que tem luz. O adversário, ele muitas vezes, ele se apresenta como um anjo de luz. Vamos lá para 2 Coríntios, capítulo 11 e o versículo 14. Olha o que Paulo vai dizer para a gente, que 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça do quê? Ele se disfarça de anjo de luz. Então lá, quando traduziram lá atrás, na Vulgata Latina, quando traduziram que estrela da manhã como Lúcifer, o adversário, de certa forma, ele se apropriou desse nome, porque ele se acha que é aquele que que porta alguma luz, mas isso é uma grande mentira. Se o adversário tinha alguma luz, essa luz era a luz que refletia do próprio Deus soberano. Afinal de contas, lá em Isaías vai dizer que ele queria colocar o seu trono acima do trono de Deus, e ele queria ser igual ao Altíssimo, mas ele foi lançado, e Jesus viu, ele caiu como um raio, ele cai do céu. Agora a Bíblia vai nos dizer que Jesus é a verdadeira estrela da manhã. Jesus é a resplandecente estrela da manhã.
enquanto Isaías, ele está, se você ler o contexto, ele está falando de uma sátira, de um rei da Babilônia que se autoproclamava ser, mas que foi lançado lá embaixo, que foi lançado no mundo dos mortos. Agora quando nós vamos para Apocalipse, capítulo 12, e o versículo 9, o próprio Jesus é quem vai declarar, o próprio Jesus é quem vai dizer, Apocalipse capítulo 12, e o versículo 9, e foi expulso, Apocalipse capítulo 12, versículo 9, vem aqui, primeiro esse aqui. E foi expulso o grande dragão e a antiga serpente, que se chama o quê? E sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra, com ele e seus anjos. O nome do diabo não é Lúcifer, o nome dele é Diabo e Satanás. O diabo não chama Lúcifer, ele chama Diabo e Satanás. E ele foi lançado com seus anjos para a terra. Ponto. Essa é a grande verdade. Agora, sabemos que o diabo, ele é o diabo. Então quem é a resplandecente estrela da manhã? Apocalipse capítulo 22 e o versículo 16. Agora sim, Jesus vai se declarar: eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho dessas coisas a vocês, nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O diabo não passa de um imitador. O diabo e Satanás não passa de um enganador. O diabo não passa, irmãos, de um usurpador, tentando tomar, tentando se igualar a Deus. Mas o nosso Deus, Ele sim é a luz do mundo. O Jesus que nós servimos, Ele sim é a luz do mundo. E é muito interessante você entender isso, sabe por quê? Porque muitas vezes, algumas pessoas vão imaginar que, vamos lá na mesa branca, porque Deus está lá também. Eles fazem o bem para a pessoa. Irmãos, não é possível um lugar onde você chegue, leve alguma coisa, Ele faz o bem para alguém. Mas se você também chegar e levar alguma coisa, Ele faz o mal para alguém também. Não é Deus. Deus não está lá. Não há Deus, irmãos, em religiões de matriz africana. Não há Deus, irmãos, no candomblé. Não há Deus. Jesus, nós conhecemos Jesus através da palavra de Deus. Só Ele é o caminho. Mas eu fui lá uma vez e parece que eu ouvi os mortos falando. Parece que uma pessoa que estava morta foi lá e falou comigo. O diabo, ele se disfarça até de um anjo de luz para poder enganar os escolhidos de Deus. Que você possa entender, Jesus é o único caminho. Não tem como, irmãos. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Só Jesus é o caminho. E quando eu ministro sobre isso, quando eu prego sobre isso, jamais é para que você desrespeite alguém de outra religião. Jamais é para que você tenha essas pessoas como seu inimigo. Não, eles não são os nossos inimigos. Não, nós não militamos contra ele. Não há uma disputa entre o cristianismo e outras religiões. Não, o cristianismo é a verdade. Nós precisamos amar. Muitos deles estão lá entendendo na sua ignorância, com os olhos tampados, achando que estão fazendo bem. Não é que todo mundo está lá faz o mal, não, mas muitos estão enganados. Porque o diabo, ele se disfarça de um anjo de luz. E tem pessoas que estão lá enganadas, eles estão imaginando que faz o bem. São pessoas, gente boa. Muita gente que está lá pratica o bem. Muita gente que está lá são excelentes profissionais. Muita gente que está lá são pessoas honestas. Muita gente que estão nessas outras religiões são pessoas de boa índole, casado com uma só mulher, que respeita, que trabalha, mas estão enganados pelo adversário. Estão enganados, estão sendo levados por um diabo que às vezes quer se apresentar como um portador de luz, como um Lúcifer, como alguém que tem alguma glória. Mas o diabo é um derrotado. O diabo é um derrotado. E se você quer progredir, se você quer avançar, você precisa entender: não tem como servir a dois senhores. Não tem como estar em cima do muro. Não tem como um dia você abrir a Bíblia e no outro dia abrir o horóscopo. Não tem como você tá aqui na igreja e no outro vendo a simpatia, não sei o que lá. Não tem como um dia você tá aqui pedindo oração por cura e no outro está fazendo simpatia na sua casa. Não tem como um dia você está buscando ao Senhor oração e no outro dia está com uma folha de arruda, com um pé de coelho, com uma ferradura atrás da porta, com um Buda, com um santinho ali de pau, querendo alguma. Não tem como. Ou você serve a Deus ou você vai servir ao diabo.
Só tem dois caminhos: ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. Mas nesta noite, o Senhor te trouxe aqui para dizer que é Ele quem te chama, é Ele quem te chama para andar num caminho onde você vai progredir, onde você vai prosperar, onde você vai crescer. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até se tornar dia perfeito. Só Jesus. Não se deixe enganar, meu irmão. Não se deixe enganar, minha irmã. Não se deixe levar por ventos de doutrinas. Firme, nós prezamos muito por isso. Irmãos, é maravilhoso nós estarmos em uma reunião como essa. Mas como eu gostaria, irmãos, de amanhã à noite, quando nós dobrarmos nosso joelho no nosso grupo de intercessão, a gente tivesse com uma quantidade de pessoas como essa. Como é maravilhoso, irmãos, nós estarmos aqui. Que bom que você veio, eu estou muito feliz por você estar aqui. Mas como eu gostaria, irmãos, de na escola bíblica dominical a gente tivesse todo mundo junto aqui também, sentando, folheando as escrituras, estudando, perguntando, aprendendo do Senhor. É maravilhoso você estar aqui, irmãos, louvando ao Senhor. E isso é bom, isso é louvável, irmãos. Nós sentimos a presença de Deus neste lugar. Mas mais do que momentos de culto, nós precisamos ter um relacionamento com Deus, uma decisão séria de seguir a Jesus, e não muitas vezes nos preocuparmos com o chamado do que faremos no dia do culto, no domingo à noite, mas com um chamado que é 24 horas por dia, com um chamado onde darmos bom testemunho 24 horas por dia. Tem pessoas que estão olhando para você, tem pessoas que eles não têm acesso à Bíblia, ou se têm acesso à Bíblia, não leem a Bíblia, mas você vai ser a Bíblia que muitos estão lendo, a sua atitude vai ser a Bíblia que muitos estão lendo. Como você se porta no seu trabalho, diante das adversidades, como você trata quando alguém calunia você lá no seu trabalho. Ei, tem gente te olhando. Como você faz na escola quando alguém pratica bullying com você, como você age na escola quando alguém faz algo que você não concorda. Você está sendo a Bíblia que muitos estão lendo. Você está sendo, pessoas vão vir a Jesus através do seu testemunho. Qual é o seu chamado? Viver uma vida diante de Deus, seguindo a Jesus, obedecendo a palavra de Deus. Esse é o nosso chamado como igreja. A caminhada não é fácil. Eu quero me basear aqui, discorrer alguns textos sobre o discípulo João. João, conhecido como o discípulo amado. João, ele mesmo que escreveu o Evangelho de João, e quem ali escreveu então que Jesus é a luz do mundo, e que Jesus é o caminho. Esse mesmo João, ele decidiu seguir a Jesus. João então, ele estava ali naquele momento da pesca maravilhosa, onde Pedro estava lavando a rede. João, ele era um dos sócios de Pedro. Então, quando Jesus chega ali, à margem do mar, e diz para Pedro: Pedro, joga a rede, volta para o mar. E Pedro vai falar que: ó, mestre, a gente já a noite inteira aqui, não pescamos nada. E Jesus diz para ele: vai lá, joga. E ele fala: então, Jesus, sob tua palavra nós lançaremos a rede. E agora Pedro volta ao mar, joga a rede, e contrariando toda lógica natural, que não se pega peixe de manhã, não se pega peixe durante o dia, os grandes peixes você pega durante a noite. Mas Jesus, ele não depende da lógica para trabalhar. A gente imagina que é lógica, a gente imagina que Jesus vai trabalhar de uma forma ou de outra, mas, ei, irmãos, os pensamentos de Deus são muito mais altos que os nossos pensamentos, e os caminhos de Deus são muito mais altos que os nossos caminhos. E agora eles jogam a rede, quando vão puxar, Lucas 5 narra isso, e quando eles vão puxar, o barco quase vem a pique, e ele chama outros discípulos para ajudar. Um desses outros discípulos que vai ajudar é o próprio João. Dos 12, João era um dos mais jovens que estava ali. E agora João então ajudando aquilo. Pedro, depois de pegar aqueles peixes e o barco quase vir a pique, Pedro se prostra diante de Jesus e fala: Jesus, afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Às vezes a gente acha que quando a gente chega até Jesus, pelas nossas falhas, pelas nossas dificuldades, Jesus vai se afastar da gente. Porque na caminhada cristã a gente passa por poucas e boas. E às vezes a gente não consegue ser o que a gente gostaria de ser. Às vezes a gente não consegue orar o quanto a gente deveria orar. Às vezes a gente não jejua o quanto a gente deveria jejuar. Às vezes a gente não lê a Bíblia o quanto a gente deveria ler. Então o adversário, ele vem jogando na sua mente, falando: você vai fazer o que lá na igreja? Você vai fazer o que louvando lá na igreja? Você não tem que ir lá louvar, não. Você vai fazer o que lá na frente com o grupo das irmãs, com o grupo dos jovens lá cantar?
Você não tem que ir lá cantar não, você não merece estar lá cantando a Deus, porque eu já falei, o diabo é um enganador, ele quer dar uma de portador de luz, mas ele é um mentiroso, e ele lança muitas vezes na mente, dizendo, você não tem que estar lá, você não tem que ir para a igreja, você não tem que buscar Deus, porque onde o diabo mais atua é na mente humana, o lugar que o diabo mais atua é na mente humana. Às vezes nós estamos preocupados, querendo pegar disco, voltar do lado ao contrário, para ver, ó o diabo aqui, está no disco do lado ao contrário, é nada, irmão, o diabo não está do lado ao contrário nada, o diabo está trabalhando nas mentes. Você acha que o que o diabo tem a ver com, olha o diabo ali na Hellmann's, Hell, diabo, mens, homem, o diabo está lá na Hellmann's, está nada, irmão. Na Hellmann's tem colesterol, tem outras coisas, sal, sódio, mas não é diabo lá não. O diabo ele quer atuar na sua mente. O diabo quer falar para você, não vai para a igreja não. Não precisa ir para a oração não. Não precisa buscar Deus não. Esse negócio de jejuar é coisa do passado. Para com esse negócio de jejuar aí. É aí que o diabo vai atuar. E aí esse mesmo diabo que atua aí dessa forma, ele vem e fala, tá vendo? Você não tem que estar lá. Você vai fazer o que na igreja? Amanhã você vai querer beber de novo. Você vai fazer o que na igreja? Amanhã você vai começar a cobiçar a mulher do próximo de novo. Nem vai para a igreja. Nem frequenta mais aquela igreja. Você vai fazer o que na escola dominical? Você vai lá aprender a palavra de Deus, para depois não conseguir viver? É melhor que você nem vai para a escola dominical. Isso é o diabo falando na sua mente. Toda vez que você vier um pensamento, dizendo assim, acho que eu não vou mais naquela igreja, acho que eu não vou mais servir a Deus, acho que eu não vou mais, acho que isso não é para mim. Quando vier esse pensamento, você fala assim, está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido em nome de Jesus. O diabo não tem poder para atuar. Perceba que Pedro agora ele chega até Jesus, diante daquela pesca maravilhosa, se prostra diante de Jesus, fala, afasta de mim que sou pecador. Pedro está falando, eu sou pecador, e a gente imagina muitas vezes que somos pecadores, fala, mas eu sou pecador, como é que eu vou chegar até Jesus? Eu estou com vergonha de chegar até Jesus. Meu irmão, Jesus ele sabe que você é pecador. Jesus ele sabe que você ia desanimar, Jesus ele sabe das suas falhas, e mesmo assim ele te escolheu, e mesmo assim ele te chamou, mesmo entendendo que às vezes você ia desanimar, mesmo entendendo que às vezes você ia querer parar, ele te chamou. Muitas vezes nós pensamos uma coisa e mudamos de ideia, mas nós servimos a um Deus que não muda de ideia, ele não tosqueneja, ele não dorme, ele não é confuso, ele te chamou para uma boa obra, ele te chamou para servir a ele. Mas eu sou pecador. Pedro, prostrado diante de Jesus, diz, eu sou pecador, e agora Jesus pega ele pela mão, levanta e fala, Pedro, você não vai mais pescar peixe, eu vou fazer você pescador de homens. Lá do lado estava João, ajudando seu pai, consertando as redes, depois que as redes já estavam lá, foram quase rasgadas de tanto peixe, então lá está João, consertando a rede, junto com seu irmão Tiago, junto do seu pai Zebedeu, e agora então, Jesus chega perto de João, falei, João, você também? Vem e segue-me. A Bíblia diz que João, exatamente naquele momento, ele não terminou de arrumar a rede, naquele momento ele não se despediu dos seus pais, ele simplesmente largou tudo e foi seguir a Jesus. Ele simplesmente largou tudo e foi seguir a Jesus. Ele simplesmente largou tudo e foi andar no caminho, e foi andar na verdade, que é a vida, que é Jesus. Ele simplesmente largou tudo e decidiu andar na luz. A partir desse momento então, a vida de João, ele começa a ser como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A partir desse momento, João ele começa a caminhar e seguir a Jesus. E João é conhecido como discípulo do amor. João é alguém que nós gostamos muito de João. Toda vez que nós lemos o texto de João, ele fala com a gente de uma forma tão especial, filhinhos, não pequeis, mas se pequeis, assim vocês pecarem, há um justo advogado diante do Pai, Jesus Cristo. João é o discípulo do amor, e ele fala com tanto carinho. João é aquele que nós nos lembramos, ele é aquele que reclinava sua cabeça sobre o peito de Jesus. Como João é abençoado, como João é diferente, como João, ele é o discípulo que ficou, depois que todos foram. João é tão diferente, que Jesus disse para ele, cuida da minha mãe. O próprio Cristo falou para ele cuidar de Maria, mas irmãos, até João chegar nesse estágio, há um processo. João larga tudo para seguir a Jesus. Ele falou, vou andar na vereda, vou andar no caminho, vou seguir Jesus. Mas a gente não chega pronto, ninguém chega pronto para o apostolado, ninguém chega pronto para o ministério, ninguém chega pronto para chegar para alguém, ei, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Ninguém chega pronto.
E agora então esse João, Jesus fala algo interessante para ele. Abre o livro de Marcos, capítulo 3, e o versículo 17. Jesus dá um apelido para João e para o irmão dele. Marcos capítulo 3, versículo 17, está escrito: Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Olha o nome que Jesus chamou ele, deu um apelido para eles. E o autor manteve ali o original, Boanerges, quer dizer filhos do trovão. Isso mostra uma natureza que eles tinham impetuosa, uma natureza que eles tinham de ser veementes naquilo que faziam. João não era fácil não, viu? João não era tão fácil não, pastor, João é o discípulo do amor, mas para chegar a ser o discípulo do amor, ele passa por alguns estágios. O próprio Jesus olhando ele, falou assim: rapaz, você é agitadinho, né? Você é animado, né? E às vezes nós temos algumas coisas em nossas vidas, que a gente olha e fala: meu, como é que Deus vai usar isso em mim? Como é que Deus vai usar? Irmãos, Jesus é poderoso, e Ele pega aquilo, e Ele começa a lapidar João, através do caminhar com Cristo, através do desenvolvimento. A vereda vai brilhando mais e mais, vai caminhando, e aquilo que talvez você olhe hoje e fala: não, mas como é que eu vou servir a Deus com isso? Eu não sei fazer nada, eu não sei fazer nada, eu só tenho o dom de ficar aqui no canto, né? A gente fala: eu tenho o dom do canto, mas não é do canto igual o irmão Robson que canta, né? O dom do canto de ficar no cantinho da igreja, né? Encostado, e fala: não, eu só tenho esse dom do cantinho aqui, o dom do canto. Meu irmão, às vezes você que está no canto é aquela pessoa que Deus quer usar você para ser uma pessoa de intercessão, para ser uma pessoa que está ali: eu vou chegar naquele canto, mas eu vou dobrar meus joelhos, eu vou interceder pelo meu irmão. Talvez você pode falar assim: não, mas eu não tenho dom nenhum, meu único dom é chegar na igreja e ficar ali no canto. Mas quando você entrar e ficar nesse canto, com seus joelhos dobrados, com o seu coração ardendo diante de Jesus, irmão, nós precisamos de mais pessoas que fiquem no canto orando, talvez no canto da sua casa, entrando no quarto, fechando a porta, naquele cantinho, e começar a orar e buscar a Deus. A igreja está precisando de mais pessoas que se rendem a Jesus. Muita gente quer às vezes aparecer, mas os anônimos fazem toda a diferença na obra de Deus, os anônimos fazem toda a diferença no evangelho. Nem sempre, irmãos, eu louvo a Deus por aqueles que vão vir aqui louvar, cantar, pregar, ministrar, mas a igreja também precisa daqueles que talvez não conseguem falar aqui no púlpito, mas quando olha para o seu vizinho, a primeira coisa que fala: bom dia, já falei que Jesus te ama hoje? Pastor, eu não sei pregar em cima do púlpito, não me dá um microfone que eu travo. Mas pastor, quando eu estou lá, que eu preciso de uma consulta médica, a pessoa que está do meu lado, a primeira coisa que eu falo para ele: eu estou aqui, mas eu preciso dizer uma coisa para você: Jesus é poderoso para curar. Pastor, eu não sei muito bem falar, mas quando eu estou lá no meu trabalho, ali dirigindo no Uber, todo passageiro que chega, eu falo para ele: você já ouviu falar de Jesus? Eu posso te apresentar um Salvador, eu posso te apresentar alguém que morreu na cruz, eu posso te apresentar alguém que morreu na cruz do Calvário por você. Talvez você não tenha um dom tão espetacular, ao ponto de que as pessoas vão olhar e entender algo sobrenatural, mas há um Deus no céu, que Ele está vendo, irmãos, aquele que busca, aquele que com sinceridade, que com integridade, está, irmãos, se despendendo o seu tempo para servir ao Senhor Jesus. Não é sobre aparecer, mas é sobre entender que Jesus é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Importa que Ele cresça e que nós diminuamos. Toda a honra e toda a glória é para o Senhor Jesus. Mas esse João não tinha, para chegar nesse processo, além de chamar de filhos do trovão, olha o que acontece no livro de Lucas, capítulo 9, e o versículo 49. João achava que ele era o bambambam, que só ele podia fazer. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 49, está escrito: João tomou a palavra e disse: Mestre, vimos certo homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isso, porque não segue conosco. Próximo versículo. Mas Jesus lhe disse: Não proíbam, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Interessante que João se achava a bolacha recheada. Jesus, eles estão, vi ali, eles estão expulsando demônios no teu nome, e nós proibimos que ele fizesse isso. Jesus repreende eles.
Jesus repreendeu eles, falou, não proibais, porque quem não é contra vocês, é a favor de vocês. E observe que e esse texto não é uma margem para dizer que todas as pessoas que falam de Jesus, servem a Jesus, não é uma margem para isso, é uma margem para dizer que, quando nós baseamos a nossa fé nas Escrituras, na palavra de Deus, no Evangelho genuíno, irmãos, não importa se você é pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, não importa se você é arminiano, se você é calvinista, não importa se você é dispensacionalista, se você é aliancista, não importa, irmão, se você acha que o batismo tem que ser por aspersão, não importa se você acha que tem que ser por imersão, não importa, irmão, você não é o dono da verdade, não. Jesus, ele é a verdade. Ei, irmãos, não é sobre placa de igreja, Assembleia de Deus, presbiteriana, batista, não é sobre uma placa, é sobre um rei que reina sobre tudo e sobre todos, é sobre seguir um único Senhor, que reina sobre as nações, que reina sobre a sua casa, ou pelo menos deveria reinar sobre a sua casa, é sobre um rei que quer reinar sobre a sua vida, tomando controle da sua vida. Jesus é o único caminho, e se for no nome de Jesus, baseado na palavra de Deus, então não proíba. Jesus disse isso, não proíba, pois que quem não é contra vocês, é a favor de vocês. Que nós possamos entender, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. A Bíblia então vai nos dizer que esse João, ele vai passando por um processo. Lucas capítulo 9 e o versículo 51, perceba, agora ainda nesse texto que nós lemos aqui, João, ele disse assim: e aconteceu que, ao se completarem os dias em que seria elevado ao céu, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém. Continua. E enviou mensageiros que fossem na frente. Indo com eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Olha o que eles estavam falando. Ó, Jesus, nós passamos no lugar, não aceitaram a gente. O senhor quer que a gente ore e desce fogo do céu para matar todo mundo? Às vezes a gente quer ser o dono da verdade, irmão. Às vezes a gente quer ser o dono de tudo. Não, vou orar e vai descer fogo do céu e vai matar todo mundo. Eles não receberam Jesus, não quiseram receber você. Esse Jesus é o discípulo do amor, mas que está lá passando por um processo, E aí sabe o que Jesus fala para ele? Versículo 55. Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu. Jesus repreendeu, ele falou: ô, João, não é bem por aí não. Ô discípulo do trovão, vem cá. Eu sei que você é animado, eu sei que você é agitado, mas eu preciso dizer uma coisa para você. O caminho não é esse não. Não é orar e pedir para descer fogo do céu. Eu sei que às vezes a vontade às vezes é aquele camarada que está passando com aquele som alto, com aquelas músicas que a gente tem que tampar até o ouvido dos nossos filhos para ele não ouvir certas palavras. A vontade é falar: Senhor, desce fogo do céu e mata todo mundo ali, Senhor. Às vezes a vontade irmãos, às vezes dá até vontade, aquele pancadão que vai passando, você fala: meu Deus, tem misericórdia, irmãos. E a gente, às vezes a vontade é falar: Deus, desce fogo do céu, consome todo mundo ali, ó. Eles estão profanando. A vontade é essa. Ó, eles estão lá andando ali, ó, a época do carnaval, o que eles estão fazendo? Eles estão tudo falando mal de Deus, estão tudo zombando de Jesus, mata todo mundo, queima todo mundo lá. Às vezes a nossa vontade é essa, mas Jesus vai olhar para João e falar: João, não é bem assim não. João, calma o coração. E há um processo que nós passamos, irmãos. João não tinha misericórdia. Mas então por que João era tão diferente? Por que João, mesmo sendo repreendido por Jesus, recebendo repreensão de Jesus, João conseguia a caminhada, João mantinha a caminhada? Intimidade com Deus, estar perto de Deus, estar próximo de Deus. Quanto mais próximo nós chegamos de Deus, quanto mais perto nós vamos para Deus, nós percebemos o quão pecadores nós somos. Quanto mais perto nós vamos de Deus, nós percebemos o quanto nós dependemos dEle. Quanto mais perto nós chegamos, quanto mais nós oramos. Você não pensa que você vai orar: eu vou orar, e eu vou ficar cheio ao ponto de eu ficar grandão. Não, quanto mais você orar, mais você vai entender que você precisa mais de Deus. Não, eu vou ler a Bíblia, que a hora que eu ler a Bíblia eu vou ser o grandão. Não, quanto mais você ler a Bíblia, mais você vai perceber o quanto você precisa mudar,
o quanto você precisa melhorar, o quanto você precisa ser diferente. Quanto mais você buscar as Escrituras, mais você vai mais perto de Deus, mais você percebe o quanto você precisa dele. Mas João tinha o quê? Ele tinha intimidade com Deus. Evangelho de João, capítulo 13, o versículo 23. Ele é o único, dos 12 discípulos, ele é o único que fazia isso. Lê pra gente. Ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Jesus estava reclinado João estava reclinado sobre Jesus. O que João estava fazendo? Com a cabeça no peito de Jesus. É o que o texto diz. Ele era tão próximo de Jesus, que nessas circunstâncias aqui, quando Jesus fala que alguém vai trair ele, Pedro dá um sinal para ele, fala, ô João, você que é mais chegado de Jesus aí, pergunta para Jesus quem é. O texto vai dizer isso, que Pedro dá um sinal para João, falou, João, você que é mais chegado aí, pergunta para Jesus quem é. E aí Jesus revela para João, falou, João, aquele que eu der um bocado de pão, vai ser aquele que vai me trair. João tinha intimidade com Deus. Quando nós buscamos intimidade com Deus, isso vai revelar em nós a necessidade que nós precisamos mais dele, ao mesmo tempo que isso vai despertar em nós o desejo de melhorarmos cada vez mais. Ô irmão, o próprio apóstolo Paulo vai dizer, não que nós já temos alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para a que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Não somos perfeitos, não somos uma igreja perfeita, não somos uma igreja que eu não sou um pastor perfeito, e talvez você também não seja um membro da igreja perfeita, e eu acho que é isso que nos faz entender que diante das nossas limitações e diante das nossas fraquezas, é isso que nos motiva a nos reunirmos neste lugar, para louvar sim aquele que é perfeito, para louvar aquele que é poderoso, para louvar aquele em quem não há falha, para louvar aquele que não peca. João, ele passa por um processo, até ele alcançar uma maturidade, ele passa por um processo de repreensão. Às vezes você vai ser repreendido, e está tudo bem ser repreendido. Às vezes você vai ser exortado, e está tudo bem ser exortado. Salomão vai dizer que o pai exorta o filho que ama. Quando nós somos exortados pela palavra de Deus, significa que Jesus te ama. Se preocupe, irmãos, quando a palavra de Deus já não fizer mais nenhum efeito em você, quando você lê a palavra e achar que você não tem que melhorar mais nada, aí está a nossa preocupação, aí deve estar a nossa preocupação. Quando nós lemos as Escrituras e achamos, não, eu já sou bom bastante, eu já sei, eu posso todas as coisas. Não, irmãos, nós precisamos entender que Jesus é Ele quem vai nos moldar. Algumas pessoas chegaram aqui nesta noite com uma mentalidade de que você não é bom o bastante. Algumas pessoas entraram aqui nessa noite, talvez com uma mentalidade de achando que eu vou lá na igreja, mas não dá para eu ficar firme, porque quando eu deixar tal coisa eu vou ficar firme com Jesus. Não, quando eu largar tal coisa, não, aí eu vou me firmar na obra de Deus. Só que a palavra de Deus diz que sem Jesus nós não conseguimos fazer nada. A igreja não é um museu de santos. A diferença entre nós e as pessoas que estão lá fora é que nós reconhecemos que nós precisamos de um Salvador. É que nós reconhecemos que nós precisamos de Jesus. É que nós entendemos que nós não somos autossuficientes e que nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de Deus nas nossas vidas. A diferença entre nós e aqueles que estão lá fora é que nós pedimos para que Jesus derrame sobre nós o seu sangue e reconhecemos e pedimos perdão dos nossos pecados para Ele. E se você entrou aqui nessa noite talvez com esse pensamento de que eu não posso exercer, eu não posso estar firme, eu não posso participar, afasta de mim, Jesus, porque eu sou um homem pecador. Talvez você entrou com esse pensamento e falou, não, Jesus, afasta de mim que eu sou um homem pecador. Eu quero que você entenda que o Espírito Santo de Deus está de braços abertos para você, para dizer, vem caminhar comigo, vem caminhar comigo, vem andando, vem andando. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais, e mais, e mais, e mais. Não é dia perfeito não,
Você ainda não é perfeito não, mas nós vamos alcançar o dia perfeito. Nós vamos passar por processos, nós vamos passar por repreensões de Jesus, mas nós vamos prosseguir. Não desista da caminhada, não desista do evangelho, não desista da oração, não desista, não pare, não retroceda, não olhe para trás, continue olhando para Jesus, continue prosseguindo para o alvo, continue caminhando em direção a Cristo. Ele é o nosso Salvador, Ele é o caminho, Ele é a luz. Continue caminhando em direção a Cristo. Às vezes vai doer, às vezes nós vamos se cansar, às vezes nós vamos se machucar, às vezes a repreensão vai ser dura, às vezes não vai ser do jeito que a gente quer, às vezes não vai ser do jeito que a gente imagina, mas Jesus está trabalhando em sua vida. Não pare de buscar Deus, não pare de vir à igreja, não pare de orar, não pare de abrir a Bíblia. Ei, você está pensando que Jesus vai se afastar de você porque você é pecador? Nada disso. Jesus vai ao seu encontro nessa noite. Ele te ajuda na sua caminhada, Ele te ajuda quando falta força para você, Ele te ajuda quando você não consegue mais, porque Ele sabe que às vezes você vai cansar, Ele sabe que às vezes você vai desanimar, Ele sabe que às vezes você vai querer parar. O próprio João, o discípulo do trovão, aquele que falou: Senhor, esses não receberam, vamos pedir para orar e descer fogo do céu. Agora Jesus chama ele e fala: vem cá que nós vamos orar, vem cá para a gente orar. Então chama Pedro, Tiago e João para a oração. E sabe o que acontece quando ele chama eles para a oração? Ele dorme. Ele dormiu porque estava cansado. Tem pessoas que chegou aqui nessa noite cansadas espiritualmente. Tem pessoas que chegou aqui nessa noite desanimadas espiritualmente. Tem pessoas que chegou aqui nessa noite pensando em desistir. Dormi, acabou. Ou quando Jesus mais precisava de mim, Jesus estava em profunda agonia. Jesus estava agoniado, quando Ele mais precisava de mim, eu dormi, acabou, não tem mais jeito. Mas mesmo nos momentos de dificuldade, irmãos, ninguém está imune à fraqueza espiritual. Ninguém está imune, irmãos. Talvez um dia a gente está reclinado, a cabeça no peito de Jesus, tão próximo dele, cheios, e no outro dia Jesus está contando com a gente para interceder e a gente está dormindo. Mas a sua vida não pode ser definida por causa de um episódio só, não. A sua vida não pode ser definida por causa de uma queda só, não. A sua vida não pode ser definida por causa de uma decisão errada que você tomou, não. Sim, há consequências quando fazemos más escolhas. Sim, há consequências de tomarmos más decisões. Mas o momento de falha, irmão, não precisa ser o capítulo final da sua vida. O momento de erro não precisa ficar aí cabisbaixo para sempre, não. Se levante diante de Jesus. Se levante, irmãos. João dormiu. Mas quando ele entendeu, irmãos, quem Cristo era, ele se levantou para viver uma das maiores histórias do Novo Testamento. João, ele entendeu, irmãos, que há um processo que nós vivemos e que nós ainda não alcançamos isso. Ei, não pega um fardo do qual você não consegue aguentar. Jesus falou para a gente tomar o fardo dele, que é leve e suave. Jesus falou: vinde a mim, todos vós estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, tomai o meu fardo que é leve. Quantas pessoas, irmãos, sendo ludibriadas pelo Satanás, na mente, dizendo que você não vale nada, que você não serve para nada, dizendo que você é um pecador e que Jesus tem que se afastar de você. Mas entenda que Jesus te chama para viver uma vida de aprimoramento, de crescimento espiritual. Pastor, mas eu só consigo orar 1 minuto. Tudo bem, ore só 1 minuto hoje, e amanhã passe a orar 2 minutos. Pastor, mas 2 minutos é muito pouco. Tudo bem, pode orar 2 minutos, mas quando for amanhã, depois de amanhã, ore 3. Pastor, mas 3 ainda é pouco. Tudo bem ser pouco, ore um pouquinho mais no outro dia. Pastor, eu não consigo ler a Bíblia toda, então lê um versículo. Mas um versículo é muito pouco. Vai lendo, vai comendo da palavra de Deus, vai se alimentando, vai se alimentando da fonte da vida que é Jesus, vai se alimentando da palavra. Aí você começa a ler mais um capítulo, começa a ler mais um versículo, vai se alimentando, vai vivendo a palavra de Deus. Nós estamos em um processo, nós ainda não alcançamos aquilo que haveríamos de ser, ainda não alcançamos, mas nós não podemos parar, não podemos nos acomodar, não podemos achar que está tudo bem, não, precisamos prosseguir e crescer.
E agora João vai dizer em sua epístola de João, primeira epístola de João, capítulo 3, e o versículo 1 em diante. Eu quero que você se coloque de pé para que nós possamos ler esse versículo. Primeira epístola de João, capítulo 1. Capítulo 3, primeira epístola de João, capítulo 3, e o versículo 1, está escrito: Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Lê de novo o versículo 2. Lê de novo o versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Lê de novo esse versículo, irmã Nicole, mas é com... Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Ei, meu irmão, ainda não se manifestou o que a gente há de ser. Ainda não estamos prontos, mas nós estamos numa caminhada. Nós estamos numa caminhada que Ele vai nos ajudar. Ei, o Espírito Santo vai te ajudar. É um processo, não desista não. Não olhe para trás não. Ele vai te fortalecer. Ele vai te ajudar. É Ele quem nos ajuda. Ele me ajuda, sei quem falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar. Ele não desiste porque Ele não é homem pra mentir, e não se arrepende pois não é filho do homem como eu. É isso. Ele me ajuda, sei quem falta muito para eu chegar. O Espírito Santo vai te ajudar. Ele me ajuda. Ele sabe que a caminhada está difícil. No meu caminho. Ele vai te dar força. Ele não desiste. Ei, Ele não desistiu de você não. Ele não desistiu de nós. E não se arrepende, me entende, da vida aparente. Ele é o meu pastor e nada faltará. Ele é o meu pastor e nada faltará. Ele é o meu pastor e nada faltará. Creia nisso. O seu amor por mim me fez chegar aqui, mesmo tão cansado, desprezado, me faz estar de pé, rompendo pela O Espírito Santo de Deus está neste lugar. O Espírito Santo está aqui para te fortalecer. O Espírito Santo está aqui para te ajudar a caminhar, a prosseguir, a não desistir, a ir além. Ele me ajuda, sei que falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar. Ele não desiste porque Ele não é homem pra mentir. Ele me ajuda, sei que falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar. Ele não desiste.
Cristo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Você ainda não chegou no fim, não. Nós estamos caminhando para um dia que nós vamos chegar no dia perfeito. Nós estamos caminhando, nós estamos prosseguindo, às vezes falhando, mas se apegando aos pés de Jesus. Às vezes sentindo fraquezas, mas sabendo que é Ele quem nos ajuda a nos manter firme na caminhada. Às vezes pensando em parar, mas entendendo que é o Espírito Santo quem nos fortalece. Continue, não pare, nós vamos chegar no dia perfeito. Quando será esse dia, pastor? Que parece que está sempre difícil. Quando vai chegar esse dia? Porque parece que nunca dá certo. Quando vai chegar esse dia? Que parece que eu venço uma coisa, depois tropeço em outra. Eu venço uma aprovação, depois vem outra. Está tão difícil chegar esse dia. Quando vai chegar esse dia? Vai chegar um dia. Apocalipse, capítulo 21 e o versículo 22. Apocalipse, capítulo 21 e o 22 está escrito: não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. 23. A cidade não precisará de sol, nem de lua, para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Vai chegar o dia perfeito. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. E o 25, os seus portões jamais se fecharão de dia. Por quê? Vai chegar o dia perfeito, irmãos. Vai seguindo, vai caminhando com Jesus, nós alcançaremos. Vai seguindo, vai caminhando com Jesus, você vai alcançar. Nós iremos alcançar através de Jesus, através de Cristo, através do Senhor. Nós viveremos o dia perfeito na eternidade com Ele. Vai andando, vai andando, vai andando. Oh, aleluia, Deus. Vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos têm os pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos derem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Os passos de Jesus vou levar
deixarão. A cidade é de ouro puro. De jaspe é seu muro. Além do rio azul, morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais. Além do rio azul. Sua melhor salva de palmas ao Rei dos Reis. A Ele a honra.